Salve galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai para nossa sexta aula, isso mesmo, sexta aula do nosso curso de piloto aqui no Forza, galera. E hoje uma das aulas mais complexas é um curso de como você fazer a sua tunagem da melhor forma. E nada melhor para ensinar vocês do que o Gold, o cara que faz todas as tunagens da EBT, a maioria das tunagens dos eventos da EBT Kakaroto, galera. O Sérgio aí, nosso amigão. E sem enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida ou se o vídeo vai te ajudar. E agradecer também ao Kakaroto aí por disponibilizar o tempo dele pra gente gravar esse vídeo. E bora pro vídeo então, galera. Bora então, Kakaroto, já estamos aqui com o Gold da EBT aqui nas tunagens. E começa a aula então, Kakaroto, pro pessoal. Primeiramente, eu gosto de começar no jogo livre. Então, vamos aqui na configuração avançada de eventos. Aí você escolhe o carro. A gente vai escolher essa Ferrari aqui, GTR, que está na GT2 agora. Aí a configuração básica, né? Test drive, você escolhe a pista. E tem algumas pistas boas para você testar a tuning. Brands Hatch é bom. Spa é muito bom, que tem um bump lá, Rouge. Então, Indianápolis também é muito bom. Sebring também, então São você pistas, colocou tudo aqui. são pistas que no caso são boas para fazer o teste da Tune. Isso, por exemplo, Mugello aqui é bom para você verificar se a tune tá boa nas zebras, pista de alta, de curva de alta, se o carro tá saindo muito de alta. Entendi. Spa é bom para verificar o bump lá da Rouge. Aí você vai ajustando e verificando em algumas pistas. As pistas coringa para você tunar. Sim, entendi. Aí coloca fim da tarde, fixo, borracha 50% e dano cosmético e vamos. Aí aqui, geralmente eu coloco o combustível 50% e pneu médio, porque é o médio, né? Então, É o que para mim, geralmente vai se, usar se você. nos lobby, né? Isso. Então, se o carro ficou bom de gripe no médio, no pneu macio vai ficar bom também. Então, às vezes o cara faz no macio, aí para andar no pneu duro vai ficar muito ruim. Entendi. Aí a gente está pegando aqui um exemplo de uma tune já feita, essa está compartilhada. Então, eu sigo um padrão para começar a tunar. Então, geralmente é pneu estoque, a pressão de pneu estoque, depois eu vou ajustando. A marcha também, geralmente começa estoque e vou ajustando conforme vai andando. O câmbio, geralmente eu começo um 4 um 10 1.0. Aqui 00 e o caster 7. Então, Isso é meio que padrão para todos os carros GT3 ou varia? eu uso em todos, assim, meio que não é uma regra, né? É o que eu gosto de usar pela experiência que eu tive tunando. Então, eu começo assim e depois vai ajustando. Então, uma simples explicação, a pressão dos pneus todo mundo já sabe bem, né? Se estiver muito alta, você vai perder gripe, perder contato Com a pista? com, com asfalto e tudo. Então tem que ir ajustando conforme a temperatura que eu vou mostrar na telemetria. Uhum. A transmissão, você também pode olhar na telemetria, tem lá a potência do carro, então a cada marcha você vai passando. Você pode ir regulando aqui, mais curto, o câmbio mais curto ou mais longo. Então o câmbio é a parte que o ângulo, né, do pneu, das rodas que vão ficar lá em O contato camber, com o chão. o camber seria isso, no caso. Isso. Então você faz aquele ângulo que tem, né? Esse daqui é um ângulo diferente, que você mexe. É difícil explicar assim, mas é um ângulo diferente para frente. Aqui você coloca 1 grau, então vai ficar bem. Os dois pneus da frente vão ficar. As rodas vão ficar bem
convergente. Aqui na da traseira também. Então aqui o convergente, geralmente para carro tração dianteira, é bom você colocar um pouquinho, porque vai ficar mais ágil a parte dianteira. Sim, o pouquinho que E tu o falou ali caster, é 01, 02, 03, isso? eu vou até o máximo 0,3, mas geralmente eu gosto até 0,2, senão fica muito ágil. Entendi. Aí o caster padrão também é outra parte de ângulo que é difícil explicar assim sem imagem, mas o padrão geralmente é 7, em alguns carros você vai diminuindo um pouco, mas esse é o padrão assim do Forza. É esse daqui. As barras, geralmente eu começo 40, 40 e 40. aí vou ajustando conforme o carro. O que que a barra faz, tipo, tendo menos e tendo mais? Então, aqui ela bem rígida, o carro vai te responder melhor quando você vai entrar na curva, fazer a curva, no meio da curva. Então, é a barra que liga as duas rodas, né? Então, se você deixar ela bem rígida, o carro vai responder muito. Então, tem carro, às vezes, que você tem que abaixar bastante, porque diminui bastante, porque senão ele vai responder até demais, vai passar do grip do carro e vai ficar escorregando muito. Aí, nesses Entendi. carros GT2 agora, eles saem muito de traseiro. Então, geralmente é o 41 que muita gente se assustou quando viu no novo Forza, mas o pessoal já usava bastante desde Forza 7 esse tipo de barra, porque ajuda na tração. Só que em compensação você fica mais lento no meio da curva, fica saindo muito diferente. Mas Hum, basicamente é isso que a barra faz. Então, quanto mais rígido, mais vai responder melhor e mais suave, vai começar a deslizar um pouco. Seria isso? Isso. Por exemplo, você coloca ao contrário que eu falei, e traseira 40, então o carro a frente vai ficar meio mole assim, menos responsiva e a traseira bastante responsiva nas curvas. Então vai sair bastante traseira. Então se o carro estiver saindo muito de traseira, você vai diminuindo a barra traseira. Se a frente estiver entrando muito, estiver muito responsiva, você vai diminuindo. Entendi. E aí você vai ajustando aos Conforme, poucos. conforme tu vai sentindo o É, carro na pista. sim. As molas. Tem um pessoal que tem uma fórmula que você calcula baseado no peso do carro. Eu geralmente pego estoque. Se, se a mola tiver muito diferente, assim, os valores, eu geralmente coloco 100, 100 e vou trabalhando a partir daquilo. Então a mola é igual a mola do carro que a pessoa tem, é a rigidez ali. Então você pode colocar até o talo aqui, dá 200 e tanto. Então a lógica é um pouco parecida com a barra, só que a mecânica por trás é outra, mas se basicamente seu carro está saindo muito de traseira, principalmente na aceleração, você pode ir diminuindo a mola, aumentando a dianteira, que aí você vai mudando essa porcentagem, aí o carro vai equilibrando mais. Entendi. E a altura do carro? O que modifica, A geralmente? altura do carro no Forza é meio ruim porque você perde muito se você aumentar a altura do carro. Então, geralmente eu começo no mínimo É, e assim aumento só se eu já tiver mexido em tudo, tudo, tudo. Aí eu vejo aqui, porque você acaba perdendo muito. Então, geralmente tem uns carros que a dianteira é muito baixa, aí você tem que aumentar aqui um pouquinho, o carro ter uma estabilidade melhor e mandar o peso mais para trás. Fazer uma transferência de peso mais para trás, aí você vai conseguir ter mais tração na saída de curva. naquele Aí a evento parte de. Ah, voltando aí das molas ali, da altura do carro, eu sinto que às vezes parece que o carro enrosca. Às vezes pode ser que o carro seja muito baixo e enrosca nas zebras. Tem alguma coisa a ver com a altura também? Ou é bug mesmo do é, Forza? teoricamente teria a ver. Teoricamente, sim. Se você aumentasse a altura aqui, pode dar diferença, mas como eu vou falar ali mais para frente, tem outra parte nesse novo Forza que dá muito mais diferença,
mais diferença nas zebras, os bugs da zebra, né? De Sim, rodar, de enroscar. Mas o certo seria se aumentar a altura. Ou então, geralmente você quer. Tá muito baixo o carro, você aumenta a rigidez da mola. Que isso meio que aumenta a altura do carro. No Forza não é tão real assim, mas mesmo assim você consegue aumentar a altura. Porque em jogos mais simuladores, o pessoal sei lá, a mola, a altura do carro tá assim, aí o cara teve que aumentar a mola, aí ele abaixa um pouquinho mais a altura do carro para ir equilibrando. entendi. Mais ou menos, né? Não é muito simples também, né? Tem muita variável. Tem que ir Mas só assim, indo pra pista. o básico você começa 100 ali, altura mínimo, aí, o carro tá saindo muito de traseira, sei lá, na entrada de curva, ou no meio, aí você vai diminuindo a mola. Ah, tá muito duro na zebra, você vai diminuindo na frente e tal, também. Entendi. Diminuir a rigidez ali. Isso. Aqui, esse carro, no caso, deixa eu voltar aqui. Ele tá, ó, bem rígido. Por quê? Eu tive que aumentar a rigidez justamente por causa da altura, para aumentar a altura dele. Sim, Então, eu senti que nas zebras enrosca bastante. Ele é muito molenga, a Ferrari, então 150, 135 aqui é considerado bem rígido. Só que quando você anda no carro é tranquilo, assim. Então tem que ficar atento à proporção da mola. Aí a amortecimento. parte. É, Aí a parte de amortecimento geralmente conversa com a parte de mola, então você pode olhar pelo peso do carro também, a distribuição de peso. Então esse carro aqui tá lá o 58 na traseira e 42% na frente. Esse tipo de carro no Forza geralmente é os que dão mais trabalho, que tem mais peso na traseira. Que eles tendem a traseira tende a passar à frente em curva de alta. Então, geralmente eu adoto a estratégia de ter um bump bem maior atrás, para o carro ficar mais estável durante nessas curvas de alta. E aqui, basicamente, é o bump quando você passa na zebra, igual você estava falando de enroscar e tudo. Às Sim. vezes você vai fazer aquele bump. Aí, para você ser mais suave, é melhor você ir diminuindo. Só que o problema, se você diminuir, é que aí o carro fica muito molenga. Então, ele pode. É a suspensão de van que eu falo. Então ele vai É no caso que passar, ele vai chacoalhar, no caso, seria isso? é, Aí vai ficar eu que molengona, jogo de assim. volante já não gosto que o carro chacoalhe, viu? Porque é uma briga com o Logitech daí. Pois é, aqui eu gosto do carro mais rígido, assim, mais responsivo. Então geralmente eu coloco o máximo que dá. Então eu vou ajustando aqui para colocar o tanto que dá. Tem carros que dá para colocar até uns 5 aqui, fica tranquilo em zebra. E tem outros que não dá de jeito nenhum. Aí a parte da rigidez tem a ver com, com o bump aqui. Que essa primeira parte é meio que o bump, o bump inicial quando você passa. Aqui é quando a compressão do amortecedor. Então, o tanto que ele vai comprimir. Aí aqui também está muito ligado aos bumps na zebra e também aos bumps da pista. Então, aqui geralmente eu começo tudo 13, aqui 5. Se o pessoal vai começar a tunar aí, geralmente eu começo assim no carro, mas fica diferente no final. Aí vou Depois que tu diminuindo, se faz eu sentir que o esses carro. ajustes básicos, no caso, tu vai pra pista e vê como é que o carro vai se comportar e volta pro setup, isso? Sim, porque você consegue. Quando você começa a corrida aqui, aí o bom do jogo livre é que você consegue ir ajustando conforme você está andando na pista. No rivais lá, no lobby de rivais você já não consegue. Então, por isso que geralmente eu uso o jogo O jogo livre. livre facilita. Então, comecei aqui e tô sentindo que o carro tá fazendo alguma coisa, então eu posso vir aqui direto, tunar carro e mexer naquilo que eu tava falando. Então aqui é a parte da rigidez. Geralmente eu gosto o máximo também possível para o carro ter mais grip. Aqui quanto maior tiver, o carro vai ter mais grip. Só que é aquele negócio, se você atingir o limite do carro,
é, aí ele vai começar a espalhar e tudo isso. Então você passou do limite do carro. O ideal é você ir ajustando Pra para achar o ponto certo. verificar o limite do carro. Isso. Aí o básico daqui é assim, se você aumenta aqui, deixa muito mais, ele vai muito mais a parte dianteira, ele vai tentar, o carro vai jogar, transferir mais peso para frente, na aceleração, na freada. E se tiver ao contrário, a traseira mais rígida, aí vai transferir mais peso para trás. Então aí depende do carro, da configuração de proporção de peso, do peso dele mesmo. Sim, Então tem uns carros que às vezes é contraintuitivo. Às vezes você pensa, não, é melhor jogar o peso para trás. Só que você perde muita tração. Então é melhor você jogar o peso para frente, que equilibra o carro na saída de curva. geometria da Aí, suspensão. aí a geometria, aquela parte de que você estava falando da zebra de travar o carro. Em alguns carros eu percebi que se você aumenta muito aqui, vai travar muito mais nas zebras. Então, por exemplo, a Lamborghini, as duas Lamborghini lá, se você tiver ela muito alta aqui, que eu lembro até o pessoal lá no campeonato lá, acho que foi em Silverstone, tava travando muito lá nos bugs de Da Silverstone. zebra lá. Geralmente é esse daqui muito alto. Tem uns carros que não suporta bug do Forza. E aqui, essa parte da rolagem aqui, funciona como se fosse a barra, praticamente. Então ela conversa um pouco com a barra estabilizadora. Então se você colocar muito rígido aqui, o carro vai ficar bem esperto assim, mas você pode ultrapassar do limite de grip dele. Entendi. Porque Então, geralmente eu começo. tu já vai estar com a barra estabilizadora no rígido e tu vai vir aqui e vai deixar mais rígido ainda. É, então é algo que eles colocaram nesse Forza, né? Toda essa parte que não tinha no Forza anterior. Então, dá para você estragar um carro ou então arrumar um carro só aqui. Essa parte muda muito o carro nesse Forza, muito. Então, e segue a lógica da barra. Então, sei lá, se você coloca 25 aqui, vai ser um carro bem dianteiro. Então, quase não vai sair de traseira, principalmente essa Ferrari aí. Então, no caso dela, acho que estava aqui 0 e -8. Então, é porque a frente dela sempre entra muito forte. Ela, Então, às vezes, na ela vai barra embicar aqui, bem, né? no Eu coloquei caso. 32. É. Então, na barra aqui tá 32, né? Então, ela já tá com a frente bem rígida. Então, você pode compensar aqui na geometria. E aqui vai funcionar também como uma barra. Você vai diminuindo, ela vai ficando mais mole ali atrás. Então, você consegue ter mais tração. Então, você vai entrar na primeira curvinha aqui. Você consegue sair mais forte das curvas. E o Forza é isso. Você sair mais forte que der, né? Das curvas. Então, aí essa parte de baixo é esse anti-dive e o anti-squat. Então, essa parte aqui, geralmente eu começo estoque, o que veio do Tipo, jogo. Então, basicamente, esse, pode- esse daqui funciona na frenagem. Então, às vezes você vai frear o carro. Eu acho que você percebe muito, Jeff, no volante. Às vezes você freia o carro e a traseira vai indo embora. sinto. Isso eu Então, sinto bastante no volante. isso. Então, aqui você consegue consertar até certo ponto isso. Então, se você aumentar, coloca mais alto, então ele vai sair menos de traseira durante a frenagem. Então, vai dar menos dive, como se fosse ali aquele nome. Uhum. Então, aí, geralmente, eu acho que o máximo que eu já usei aqui foi 70 em algum carro, mas geralmente fica assim. Nos dianteiros fica mais alto mesmo, porque eles costumam sair bastante a traseira, que é leve. E aqui o anti-squat
Nos traseiros, geralmente é bastante negativo também, porque te ajuda na, na saída de curva. Então aqui vai te dar mais tração, meio que o carro vai rotacionar menos a traseira. Aí às vezes tem aqueles carros que não gosta de sair de traseira, então você pode ir aumentando para ele rotacionar mais. Basicamente é isso, esses dois aqui, bem simples também. Então, o anti-dive seria para ele não sair a traseira, quando na frenagem, e o anti-skid, o squat aí, ele é pra... Putz, fugiu a palavra. Na tração do carro, né? Quando o carro vai rotacionar, você vai sair de curva, então ele vai ficar mais mole ali a traseira, Ah, tá. porque ela fica mais baixinha e tal. Entendido. Aí a parte da aerodinâmica. O Forza, o básico do Forza é máximo e mínimo. Geralmente isso serve para quase todos os carros do Mínimo Forza, na então traseira e máximo na dianteira, é isso? é, então na vida real, nos simuladores é um pouco diferente, mas no Forza sempre foi assim, desde o 7. Geralmente é isso daqui, com algumas exceções. Tem alguns carros muito chatos, que aí eu particularmente gosto de colocar um pouquinho mais, porque você acaba perdendo muito ali na telemetria, a velocidade máxima. Sim, Então se você diminui aqui a traseira, 303 foi para já 309. dá 6 km. Sim, aí se você coloca máximo, o carro fica bom, Nossa, fica 285, mas o carro fica safe. sim, fica Ali a tranquilo. aceleração G lateral, então o carro fica bem de boa de se andar, mas fica manco na reta. Então, geralmente eu tento trabalhar, deixar máximo e mínimo aqui e trabalhar nas outras partes, até onde dá. Sim. Aí se não deu, aí eu vou aumentando um pouquinho aqui, mas é bem raro ter que aumentar aqui. Geralmente é melhor você deixar máximo e mínimo e tentar segurar o carro. E se diminuir a asa dianteira? Ó, a dianteira, ó pra você ver, foi uma boa pergunta. Porque se você aumenta aqui, 285, né? Tá. A velocidade final. Se você coloca no mínimo, 309. Então, deu aí 24 km de diferença de velocidade final. Agora, na dianteira, se você tira, não deu quase nenhuma diferença, certo? A velocidade final. 309 para 315. Deu 6. A É, outra deu só que 24. presta atenção na parte da aceleração G lateral ali. Que é a força G, como diz o nome ali, a força G lateral. Então, se você tira, você acaba perdendo bastante de aceleração G. Então, esse trade-off aí não compensa. Entendi. Então, geralmente é assim, para poucas exceções, pistas como Le Mans e tal. Aí, dependendo do carro, compensa. Você tirar um pouquinho ou tudo, aí você vai ter mais velocidade final, aí você consegue competir melhor na reta. Entendido. Aí o freio. Geralmente eu começo 48. É um pouco contraintuitivo também no Forza, que geralmente o pessoal usa mais para dianteira o freio. Então aqui é a porcentagem. Se você tá aumentando aqui, ele está indo mais para dianteira, porcentagem do freio. Um carro convencional é bastante. O freio traseiro é bem pouco. Em carro de corrida, o freio traseiro tem que ajudar bastante. Então, Sim. vai depender também da sua suspensão, daquilo que eu estava falando da transferência de peso. Se você está jogando o peso muito para frente na frenagem, ou se você está tentando equilibrar. Então, se tiver equilibrado e você colocar muito para traseira, vai travar muito as rodas. Então, e ajuda também muito na entrada de curva no Forza. Se você diminui aqui, na entrada de curva fica muito melhor, que a frente fica mais livre. Então, geralmente eu começo 48 e 160 de 150 de pressão. E, Então, e- a pressão depende da transferência também de peso. Às vezes tem carro que eu tenho que colocar 200, porque não estou jogando tanto peso para frente.
Então, Essa pressão ela tem a ver alguma coisa com a pressão do gatilho também, ou do pedal de freio? no pedal eu não sei, mas no gatilho do controle é a parte da vibração, né? Então é a mesma Então, coisa que do pedal, creio eu. aqui se você aumenta, né, vai aumentando bastante a vibração. Então, se o carro já transfere bastante peso para frente, não tem necessidade de você usar muita pressão de freio, que fica muito responsivo, mas às vezes você precisa frear pouco, só que você não vai conseguir frear pouco se a pressão estiver muito alta. Porque é como se, sei lá, o pedal lá do seu carro lá tá muito alto, né? Sim, Então qualquer toquinho que você der no pedal, você já tá freando muito. já tá freando uma porcentagem, tipo, bem avançada. É, aí basicamente é essa pressão aqui. E a parte do diferencial é da rotação também, da traseira. Aqui é apenas da traseira, né? Então, aqui da aceleração. Então, o diferencial ele permite que cada roda ande com velocidade diferente durante a curva. Então, as rodas traseiras. Então, aqui da parte da aceleração, quando você vai sair da curva, se você aumenta muito a parte que está de dentro a parte de dentro da roda, você vai sair, por exemplo, aqui dessa curva aqui, é da direita, tá? A A roda da de direita. fora. A de Ela vai fora. estar muito mais livre, e o carro vai meio que jogar mais para dentro da curva. Só que isso às vezes é ruim, porque ele vai acabar jogando muito e vai sair muito de traseira. Aí você vai ter menos tração. Então geralmente eu começo no 100 também para entendendo o limite do carro e vou abaixando. Os GT nesse Forza geralmente fica mais baixo. Nos Forza anterior ficava bem alto. E da desaceleração, quando você tira o pé do acelerador. Você tirou o pé e tá virando, o diferencial tá agindo ali. Então aqui você vai dizer qual a porcentagem que você quer que cada roda viaje na velocidade diferente uma da outra. Então se você aumenta aqui eu começo no zero, que teoricamente seria o ideal, você deixa livre as duas. Só que às vezes você vai entrar numa curva e solta o pé do acelerador, aí a traseira quer ir embora. Então, às vezes, daqui você coloca um pouquinho, 10, você já estabiliza o carro Entendi. durante nessa tirada de pé. É, Aí nessa aqui é a questão, parte de volante. só nessa questão ali do diferencial ainda, os Porsche, pra quem joga de volante, eles jogam bastante traseira quando tu deixa o carro solto. Então, se aumentar a desaceleração, vai jogar menos, no caso. Sim, costuma melhorar. Tem algum poste que eu uso, tipo assim, uns 45. Só Entendi. que se você aumenta muito, isso é caso meio que das bombas do Forza, né? Que é a mecânica dos postes aí. Só que se Sim, você aumenta muito, o carro, o diferencial trava, sabe? Então você tá no meio de uma curva, então o diferencial tá mais travado, então você vai rotacionar menos rápido. Então não compensa sei lá, colocar uns 100% aqui, você vai perder muito. Você não vai deixar as rodas viajar em tempo diferente, você vai andar travado. sim. Então o que acontece do Porsche, que você já sentiu que é muito complicado os postes, é justamente a distribuição de peso ali. Então, esses carros no Forza que tem muito peso na traseira, eles dão muito trabalho por causa disso. Então, porque geralmente em curva de alta acontece isso que você estava falando. Se você tira o pé, alguma coisa, a traseira, como ela é mais pesada, ela quer passar à frente. Então, se você tiver em curva, a traseira vai querer passar à frente, vai rotacionar, você vai rodar o carro. Entendi. Só que é uma implementação meio ruim no Forza, é extremo. Então, mas é assim, a gente tem que ir se adaptando, mas isso daqui ajuda até um ponto, né? Aí você tem que mexer em mola, geralmente a traseira vai ficar, tem que colocar uma traseira mais rígida e tudo.
A rigidez aqui da compreensão também. Aí você vai tentando conversar com o carro, mas tem uns carros que realmente é complicado. Alô, e aí? Oh, peraí que Beleza? estamos gravando vídeo. Ah, foi mal. Pode continuar. Então, continuando aqui, você tem que ir tentando conversar com o carro, ajustando aqui, mas realmente tem alguns carros no Forza que tunagem, nem tunagem resolve, é complicado. O caso dos Porsche aí, a maioria, principalmente aquele GT3 ali, na verdade o 2015, ele é bugado mesmo na física. E questão do volante que tu ia puxar ali também, daí não tem como fazer porque é bloqueado pra ti, né? Aí o pessoal que tem o volante consegue mexer aqui, aí é o feedback, essa parte aqui eu já não entendo muito, tem que ser o pessoal do volante, Do mas se volante. você tem um volante plugado aí, você consegue mexer aqui. Tem mais alguma coisa ou seria isso, Kakaroto? É isso, então, revisando aqui o básico, se o pessoal que está assistindo aí, vou começar a tunar um carro aqui, sem a parte de peça, né? Só Se ajuste você tiver fino. que mexer com, se você tiver que mexer com peça, o que eu uso geralmente é sempre buscar a relação de peso-potência, então deixar o carro mais leve possível e, e colocar mais potência. Mas os que eu mais gosto, o GT, TC, é só esse ajuste aqui, né? Sim. Então, uma revisão aqui final. Vou começar a tunar um carro. Então, a pressão de pneu geralmente é estoque. Aí, era para até mostrar aqui, ó, telemetria. Você aperta a setinha para baixo, você consegue ver aqui a potência do motor, o torque. Então, você vai setinha para o lado, você consegue ver a pressão de pneu aqui. Então, o ideal é que fique entre 90 e 100 graus. Dentro de uma curva vai passar um pouco de 100, mas é normal geralmente. Então, agora se tiver muito, o pneuzinho ali, você pode olhar do lado do velocímetro, se estiver ficando muito amarelo e tudo, ou gastando muito pneu, você pode ir diminuindo, aumentando. Aqui vai mostrar o câmbio, tem a força G aqui, ó, as molas. Mas o que eu mais uso da telemetria é para ajustar a marcha do carro. Então, olha só como a potência cai muito rápido nesse carro. Então, voltando aqui, então a pressão de pneu começa estoque, as marchas também, geralmente eu começo estoque e vou ajustando de acordo lá com a telemetria, você vai passando de marcha e verifica se quando você passa a marcha ela está na potência máxima do carro, sempre fazer esse balanço. E da primeira marcha sempre ficar atento à largada, né? Porque no Forza no online você larga parado. Então se você deixar muito longo aqui, o carro vai dar uma morrida. Se você deixar muito curto, vai patinar muito, você não vai ter muita tração. Então tem que fazer esse teste também. Sim. O alinhamento nos carros, todos os carros, no dianteiro também. Geralmente eu começo assim, um 4, um 0, 0, 0, 7, 0, vou ajustando conforme conforme que o carro apresenta. Aqui 40, 40, vou diminuindo de um ou aumentando o outro. Mola 100, 100, geralmente que eu começo, quase todos os carros. Altura mínimo, mínimo. O amortecimento 5, 5. E a rigidez 13, 13. Então eu começo bastante rígido e vou verificando se o carro tá muito ruim nas zebras e tudo. A suspensão também é a mesma coisa. Eu começo bastante rígido e vou verificando. Tem carro que aceita você ter. Na verdade, tem carro que pede que você coloque ele bastante rígido para virar. Então, começo sempre no máximo, aqui estoque, e vou ajustando. Aqui o máximo e mínimo, que é o padrão do Forza. O freio é
48, 150. O diferencial 100, 1. Então você começa assim, que é meio que os números padrão do Forza. Se o carro é dianteiro, aqui geralmente vai ser um 120, 100. O carro é traseiro, aliás. É número padrão do Forza para você começar a tunar. E aí daí você vai ajustando. Conforme o gosto. Vai pra pista, Vai testa o que para tu pista. achou, que o carro tá respondendo ou não e altera um pouquinho de cada coisa ali, um pouquinho. Exatamente. No básico é isso. É isso aí. Mais alguma coisa? Ou era isto? Era isso. Isto? Então é isso, galera. Muito obrigado. Queria agradecer o Kakaroto aí por disponibilizar um tempo dele. O nosso GOAT da IBT aí de tunagem, cara que faz as tunes da equipe. E muito obrigado, Kakaroto. E quem não é inscrito no Eu que canal, se agradeço. inscreve, né? Deixa o like e comenta aí se agora tu vai aprender a fazer tunagem com essa aula. Muito obrigado aí, Kakaroto. Quer deixar uma mensagem pra galera? Obrigado, Jeff. Não, comenta aí abaixo, falando mal das minhas tunes aí, pode falar. Pode descer o pau aí. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço e agora é só botar em prática.